Bom, vamos direto ao ponto. A gente vai explorar hoje um paradoxo histórico que é, no mínimo, fascinante ao longo desta análise. Pensem bem, o mundo moderno surgiu prometendo a liberdade absoluta, não é? Mas, na prática, no dia a dia, as pessoas muitas vezes se sentem completamente esmagadas e presas nas engrenagens do Estado e da economia. A grande questão é, como foi que a gente chegou a esse ponto? Para desvendar isso, a gente primeiro precisa se perguntar: mas afinal, o que é exatamente a tal da modernidade? Onde foi que essa chavinha virou? Porque, para entender esse sentimento atual de aprisionamento, a gente tem que olhar lá para trás, para a estrutura do pensamento tradicional e entender as grandes rupturas que moldaram o nosso tempo. E sabe, pensadores como Descartes deram uma guinada histórica nisso tudo. Eles basicamente abandonaram aquela contemplação metafísica super profunda que era a marca registrada dos gregos e dos cristãos. Em vez de ficar só na especulação, tentando entender os mistérios ocultos do universo, o foco mudou totalmente para a ciência natural e para a subjetividade humana. É como se a verdade deixasse de ser um mistério nas profundezas e passasse a ser algo que a gente busca aqui na superfície, testando através de leis científicas bem concretas. E para a gente não se perder nessa evolução toda, nosso roteiro hoje vai ser super direto. Vamos passar por 5 pontos. 1. O nascimento da modernidade. 2. A economia torna-se pública. 3. A promessa do justnaturalismo. 4. Estado liberal e democrático. E, por fim, 5. O idealismo de Hegel. Então, começando logo pelo ponto 1, o nascimento da modernidade. Tem um detalhe incrível aqui que o historiador Jacob Burckhardt aponta. Essa ruptura gigante com a tradição não foi um bando de filósofos trancados numa sala pensando na vida, não? A modernidade nasceu de fato na prática. Ela surgiu nas ruas barulhentas das cidades italianas do século XIII. Foram os avanços comerciais, as rotas que se abriram e os novos espaços de convivência social que ditaram o ritmo, muito antes da filosofia sequer conseguir colocar isso no papel. O que nos puxa direto para o nosso ponto 2, a economia torna-se pública. E aqui a gente vê uma mudança que simplesmente bagunçou toda a estrutura da vida diária. Pensem nos gregos antigos. Para eles, a economia era um assunto estritamente doméstico. Ficava trancada dentro de casa, separada do bem comum e da política. A era moderna fez literalmente o inverso. A economia arrombou a porta de casa e invadiu a praça pública. Ela passou a ditar a política, a ética e todo o espaço comum. Para um pensador clássico, uma sociedade guiada pela economia seria um cenário completamente inimaginável. E assim chegamos ao ponto 3, a promessa do justnaturalismo. Com o mundo inteiro mudando tão rápido, o justnaturalismo entrou em cena para tentar botar ordem na casa com uma missão muito clara: garantir a liberdade. A mudança de perspectiva foi brutal. Em vez de olhar para o céu em busca de deveres cósmicos que a gente precisava cumprir, eles olharam para o indivíduo. A natureza humana e a liberdade individual absoluta viraram um ponto de partida de tudo. O grande quebra-cabeça passou a ser: como é que a gente cria uma sociedade que não destrua essa essência livre das pessoas? E isso inaugurou um verdadeiro laboratório de ideias ao longo dos séculos. É uma evolução fantástica do pensamento. A gente sai de uma preocupação básica com a sobrevivência, com Hobbes, pula para a defesa da propriedade, com Locke, depois busca desesperadamente a igualdade, com Rousseau, até chegar na ideia de liberdade social plena, lá na frente, com Hegel. Pegando Hobbes como ponto de partida, a visão dele era, digamos, bem fria e realista. Ele dizia que essa tal liberdade natural, deixada solta, acabava inevitavelmente em violência pura, porque todo mundo vai competir por tudo. A lógica dele é simples: se o objetivo final do ser humano é apenas continuar vivo, as pessoas são obrigadas a abrir mão dos seus direitos naturais. Elas entregam a chave na mão de um soberano absoluto, pagando o preço da submissão só para não morrerem nas mãos umas das outras. Isso nos leva ao ponto 4, Estado liberal e democrático. Porque a verdade é que sobreviver a qualquer custo debaixo de um poder absoluto não parecia o arranjo ideal para quase ninguém, né? A galera começou a pensar em sistemas que não só evitassem a morte, mas que garantissem a liberdade civil. Enquanto Hobbes via a natureza humana como guerra, Locke foi lá e reescreveu o roteiro. Ele imaginou um Estado liberal, criado em consenso, focado em proteger o trabalho e a propriedade das pessoas. E Rousseau? Bom, Rousseau tentou ir além, propondo um Estado democrático, onde a gente se submete não a um rei, mas à vontade geral, uma vontade coletiva da qual todos nós fazemos parte.
Aliás, Rousseau faz um diagnóstico duríssimo sobre como a gente vive em sociedade. Para ele, a civilização bagunçou a nossa cabeça. Ele diz que aquele instinto básico e saudável de se preservar, que ele chama de amor de si, foi totalmente corrompido quando começamos a viver juntos. A sociedade criou o amor próprio, que é uma versão tóxica, um orgulho totalmente baseado em se comparar com o vizinho. E é isso que cria as desigualdades e isola todo mundo. E claro, com promessas de liberdade e igualdade voando para todo lado, era inevitável que as críticas pesadas aparecessem. Uma das mais contundentes vem da tradição marxista. O argumento aqui aponta que o sistema liberal prometeu democracia, mas atrelou tudo à propriedade. E na prática, segundo essa visão, isso impede que a riqueza seja verdadeiramente para todos, gerando uma polarização social imensa. É uma crítica que defende que a promessa moderna de igualdade sob esse sistema simplesmente não se sustenta. E finalmente desembocamos no ponto 5, o idealismo de Hegel. Com tanto debate e impasse, o idealismo alemão, puxado por Hegel, chegou para mudar as regras do jogo. Ele falou, olha, liberdade não é aquele instinto selvagem lá de trás que a gente perdeu, nem um estado de natureza para a gente ficar chorando as pitangas. A liberdade verdadeira é algo gigante, uma realidade social e espiritual que a gente constrói ativamente através do Estado da nossa história. Ele olhava para a Revolução Francesa e via a prova de que era possível unir o indivíduo a um ideal coletivo superior, o que nos deixa com um embate colossal no final dessa evolução conceitual. De um lado, a gente tem o otimismo absoluto do Hegel, afirmando com toda certeza que o mundo moderno e o Estado finalmente nos trouxeram a verdadeira liberdade. E do outro lado, numa oposição radical, surge Friedrich Nietzsche, com um ceticismo cortante. Nietzsche lança um aviso perturbador de que essa obsessão moderna por igualdade não liberta ninguém. Pelo contrário, seria um veneno que arranca pela raiz o que é a verdadeira justiça humana. Então, para fechar a nossa análise de hoje, fica uma provocação para a gente pensar. Depois de tanta teoria, tanta revolução e mudanças sociais profundas, será que a gente realmente alcançou aquela liberdade genuína que a modernidade prometeu? Ou será que o peso esmagador de todo o sistema político e econômico que a gente construiu significa apenas que a servidão ganhou uma nova embalagem? É uma pergunta que não tem uma resposta fácil, mas que continua ditando as regras de como a gente vive até hoje.